o STF sentiu que o sistema internacional soltou a mão deles aqui no Brasil. O Supremo Tribunal Federal do Brasil está em julgamento. Como um juiz superstar ilumina uma concentração excessiva de poder. Aí quem estampa aqui a matéria é o Alexandre de Moraes. Eles dizem: a democracia brasileira sofreu um duro golpe nas últimas décadas e grande parte da culpa recai sobre seus políticos corruptos. Mas a democracia brasileira tem outro problema: juízes com muito poder. E nenhuma figura personifica isso mais do que o Alexandre de Moraes, que ocupa o Supremo Tribunal Federal. Seu histórico mostra que o poder judiciário precisa ser reduzido. Tá aqui, ó, análise do Paulo Figueiredo dizendo que Barroso deu chilique depois de tomar fora da elite europeia e americana. Olha só. Mas há também, dentro da imprensa internacional, uma mudança de posicionamento em relação ao Alexandre. Eu digo que ele vem sofrendo críticas em todos os lugares. Na semana, 2 semanas atrás, eu trouxe uma notícia da The Economist aqui. 2 ou 3 semanas atrás. Na semana passada, eu trouxe a matéria da The Economist. Né? Eu estou falando de 2 das revistas mais importantes e que servem como referência para a esquerda, a elite de esquerda global mundial. E as duas acabando com o Alexandre dizendo que o poder judiciário brasileiro precisa ser freado no Brasil. Mas o que a The Economist, a pergunta que você deve fazer é: sai essa onda de tweets, né, do Alexandre agora dizendo que ele é um problema, envergonhando o Alexandre junto à elite global. A pergunta é: o que The Economist dizia antes sobre o Alexandre? O Alexandre não chegou aqui agora. Tem pelo menos 7 anos que o Alexandre... 6 anos e pouco que o Alexandre começou a inquérito das fake news. E eu digo para vocês, a The Economist não falava praticamente nada do Alexandre. Em 3 das 4 reportagens que citaram o Alexandre até o ano de 2024, em 3 das 4 reportagens, eles praticamente não falavam. A exceção é a reportagem que eles publicaram sobre a suspensão do X no Brasil. Né? O evento que eu sempre disse que foi um dos primeiros grandes erros de cálculo do Alexandre. Que é confirmado pelo fato do Alexandre ter sido citado 13 vezes nessa reportagem. Inclusive sendo alvo de críticas sobre o papel do Supremo Tribunal Federal e a sua condição de vítima, promotor e juiz. E se de 2022 a 2024 o Alexandre é citado quase sempre como um figurante que atuava contra o grande golpe que o Bolsonaro pretendia dar à democracia brasileira, em 2025 ele passou a ser tratado como o protagonista de algo muito maior. Eles sentiram. A prova disso foi a nota oficial que o Barroso deu à The Economist. E é engraçado que a esquerda na internet falou: ninguém liga para essa revista The Economist. Eu falo assim: vocês pagavam um pau para The Economist? Gigantesco. Agora ninguém liga. Aí veio o Barroso, que é altamente sensível, porque ele é o maior baba-ovo dessa elite globalista que lê The Economist, e soltou uma nota. STF não pode desprezar a crítica internacional sobre, abre aspas, poder excessivo na corte, avaliam ministros. Eu vou ler a vocês o que entendem alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. O Supremo Tribunal Federal não pode desprezar as críticas internacionais que está sofrendo pela condução do inquérito do golpe. A avaliação foi feita por magistrados da Suprema Corte que conversaram com a coluna do Estadão após a revista inglesa The Economist publicar que o judiciário do Brasil é definido como um sistema de, abre aspas, juízes com poder excessivo, personificado pelo ministro Alexandre de Moraes, a quem chamou de, aspas, juiz estrela. Procurada, a Corte não comentou. Avança no STF o entendimento de que o tempo decorrido entre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 até agora jogou novas luzes ao julgamento e reduziu o apelo emocional punitivista. Um dos ministros que conversaram com a coluna disse que ser evidente, abre aspas, mudança de ares. Quem está dizendo não é o Paulo Figueiredo, que está falando que houve mudança de ares, não. Quem está dizendo é o ministro do STF, obrigando o Supremo a revisar as penas aplicadas aos condenados e réus dos atos golpistas. Se antes os magistrados do STF ouviam principalmente elogios no exterior, especialmente no ambiente acadêmico, por terem evitado um golpe de Estado no Brasil, agora também são alvo de contestações. Em evento organizado por estudantes brasileiros de Harvard e do MIT no sábado do dia 12, o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, foi indagado sobre o Supremo extrapolar seu papel. Algo que a revista The Economist também ressalta ao observar que o STF enfrenta, abre aspas, crescentes questionamentos, na medida em que tenta administrar assuntos políticos. Para outro ministro que falou com a coluna, a percepção crítica no cenário internacional sobre a atuação do Supremo e sobre o comportamento de alguns de seus integrantes aumenta o mal-estar interno na magistratura e o incômodo com o protagonismo de Alexandre de Moraes. Esse que manda citar a gente na UTI. Ou seja, talvez os outros ministros não tenham assinado a nota do Barroso porque estão incomodados com a quantidade de críticas internacionais que vem recebendo. Afinal, o que a maioria deles ama é ouvir bajulação, elogios do Beautiful People lambendo o saco deles nos fóruns econômicos mundiais, nas reuniões nos Estados Unidos, na Europa. Esse mesmo Beautiful People que lê a The Economist e agora está assim, fedorentos. O que eu quis mostrar para vocês é o Paulo Figueiredo mostrando como é que está a reação da elite internacional que, de repente, passou a ver o STF não mais como o tal guardião da democracia.
os salvadores, a barreira para impedir a trama golpista do Bolsonaro e da direita aqui no Brasil. Não é mais essa a imagem que a elite tem lá fora do Barroso, do Alexandre de Moraes. A coisa mudou. O caldeirão está fervendo lá em Brasília e eu tenho aqui a impressão de que o Barroso já viu que eles não vão conseguir segurar a pressão que está caindo sobre o colo do Supremo Tribunal Federal. Porque olha só aqui, ó, analise comigo. Se eles não tivessem percebendo que o apelo popular é gigantesco em favor dos perseguidos políticos do dia 8 de janeiro, eles estariam se lixando, ó. Se eles não tivessem percebendo que o que eles estão fazendo está ajudando o Bolsonaro a crescer ainda mais, eles continuariam fazendo tudo o que estão fazendo, que vieram fazendo ao longo de todo o tempo. Se o Barroso, de repente, corre às pressas para mandar o Davi Alcolumbre fazer uma lei para reduzir as penas dos presos que eles estão condenando a duríssimas penas, é porque eles viram. Essa é a saída para tentar fazer com que eles salvem a pele do Alexandre de Moraes e eles tenham a possibilidade também de escapar das consequências que estão vindo por aí. Olha, meus amigos, as consequências, e que eu digo são consequências no sentido de sanções internacionais, rejeição dentro do Brasil e agora rejeição fora do país. Eu vou trazer para vocês aqui um trechinho da análise do Paulo Figueiredo, que ele mostra que a elite esquerdista, né, a elite globalista também, lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, soltou a mão do Alexandre de Moraes, soltou a mão do Barroso. E a evidência é quando você vê canais de televisão agora diariamente batendo e denunciando as atrocidades que eles estão fazendo. Agora, nesse momento, enquanto eu falo com vocês, a Fox News nos Estados Unidos está exibindo matéria mostrando a crueldade do STF em condenar a Débora Rodrigues a 14 anos de prisão. Praticamente eles vão fazer uma maldade de mandá-la de volta para a cadeia aí às vésperas do Dia das Mães, para vocês terem uma noção de como são sádicos. Mas está lá a televisão internacional denunciando. Hoje, mais cedo, eu já trouxe para vocês que a própria revista The Economist, mais uma vez, fez uma matéria para, inclusive, acusar o Supremo Tribunal Federal de ser um dos grandes responsáveis por atacar a nossa democracia. Logo eles, que se diziam salvadores da democracia. Então tá aqui, ó, o Paulo Figueiredo trazendo a análise, mostrando que mudou, minha gente. Só para refrescar a sua memória, deixa eu colocar aqui para vocês, mais uma vez, a própria matéria do The Economist, que saiu aqui agora recentemente, e que eles acabaram divulgando hoje, mais uma vez, chamando a atenção. Olha aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal do Brasil está em julgamento. Como um juiz superstar ilumina uma concentração excessiva de poder. Aí quem estampa aqui a matéria é o Alexandre de Moraes. Eles dizem: a democracia brasileira sofreu um duro golpe nas últimas décadas e grande parte da culpa recai sobre seus políticos corruptos. No entanto, olha aqui o que eles dizem. Mas a democracia brasileira tem outro problema. Juízes com muito poder. E nenhuma figura personifica isso mais do que o Alexandre de Moraes, que ocupa o Supremo Tribunal Federal. Seu histórico mostra que o poder judiciário precisa ser reduzido. Alguém tem que fazer alguma coisa
para barrar os superpoderes que Alexandre de Moraes e companhia se auto-atribuíram. É isso que a revista, olha aqui, ó, The Economist, que é uma revista do sistema lá fora, no exterior, na Inglaterra, está dizendo, olha, Alexandre de Moraes não tem mais como continuar, esse STF aí não dá mais para continuar, essa galera foi longe demais, não era esse o acordo, a gente apoiou, mas eles extrapolaram, já era. E a impressão que eu tenho é de que o Barroso percebeu que a casa caiu para todo mundo, que eles precisam tentar fazer uma negociação, um acordo urgente para ver se salvam a pele do Alexandre de Moraes, porque se o Moraes cair, vai acontecer um verdadeiro efeito dominó. Moraes é o tipo de cara que ele cai, mas quando ele vê que ele vai ser cuspido, que ele vai ser jogado para fora, ele não vai cair sozinho. Ele cai atirando. Ele vai levar mais um, mais dois, mais três ou quatro juntamente com ele. E o Barroso percebeu, meu amigo. Porque olha só aqui, eu acho, isso aqui é uma suposição minha. Eu acho que numa linha de queda, eu acho que primeiro iria o Alexandre de Moraes, no efeito dominó. Poderia vir ali o Gilmar Mendes, poderia vir o Dias Toffoli, poderia vir o Barroso. Eu acho que haveria uma queda assim em sequência. É por isso que eles estão se mobilizando. Não, 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 não. A coisa não deu certo, ninguém segura mais. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente se salva. Vamos propor um acordo aqui, Davi Alcolumbre, Hugo Mota, Lula, vamos propor um acordo, bora fazer uma modificação na lei, para a gente sair pela tangente, aí reduz as penas exacerbadas, injustas que foram atribuídas a esses patriotas presos no último dia de janeiro, aí a gente diz que fomos nós que negociamos, que deu tudo certo, porque aí o Bolsonaro não sai com capital político, e a gente tenta pacificar o Brasil, e etc. Vamos tentar nos salvar, porque o nosso plano foi para o beleléu. A vaca foi para o brejo. É isso que está acontecendo. Só que eles achavam que iriam enganar Jair Bolsonaro mais uma vez. Acharam que iriam enganar as lideranças de direita. Acontece, meus amigos, que nós, ao longo desse pouquinho de tempo que nós estamos com essa nova direita de 2018 para cá, nós já amadurecemos, nós estamos em 2025, tem mais de 7 anos aí que essa direita está se estruturando, nós já temos alguma maturidade. A gente já foi enganado muito lá atrás. Hoje em dia, está muito difícil continuar enganando a gente.